A gente vai falar hoje bastante sobre o Ethereum. Por quê? Porque essa alta que vocês estão enxergando do Ethereum, ela faz parte de um grande movimento que vai acontecer, que na minha opinião, pode acontecer que até no final desse ciclo, no final do ciclo passado de alta infinita, eu cheguei a ver que o Ethereum quase superou o market cap do Bitcoin. E isso facilmente pode acontecer até o final desse ciclo, porque diferentemente do Bitcoin, o Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mundo hoje, ela tem mais usabilidade, ela trouxe com a EVM, né, que é o Ethereum Virtual Machine, uma revolução que a gente encontrou muito parecida com o início da internet. As pessoas ainda não têm noção, a gente ainda usa muito a questão do gráfico, a questão de precificação do preço, de ver as movimentações. E ontem, na análise do Stormer, no Domingão do Bitcão, que foi excelente, diga-se de passagem, ele até fez, utilizando o gráfico Ethereum na paridade de Bitcoin, a gente viu que tem uma possibilidade de alta do Ethereum, empurrando praticamente o valor, praticamente você podendo talvez dobrar ou triplicar a sua quantidade de Bitcoins apenas segurando Ethereum. Então a gente tem uma margem ainda para continuar subindo, na minha opinião, é o início de um grande movimento que agora vai ser visto nos próximos 6 meses, tá? Então eu acho que até o final desse ano nós vamos ver uma longa estilingada de preço do Ethereum. Vou explicar por que eu acredito nisso, vou explicar por que eu voltei a estar comprado em Ethereum, converti em Ethereum faz alguns dias já, e estou segurando e vou segurar. Desde que eu fiz aquela análise gráfica do Ethereum estourando a tampa, eu comprei ela de volta. Inclusive, hoje mesmo já mandei para o meu P2P, eu mandei uns pila nervoso aí, porque eu vou estocar mais Ethereum ainda. Estou extremamente focado em guardar e acumular Ethereum até o final deste ano, porque acredito que a partir do momento que nós vamos ter aquela atualização da rede Ethereum, a gente vai ver um ativo muito mais deflacionário do que o próprio Bitcoin, porque ele vai ter uma usabilidade maior, ele vai ter um apelo maior de utilização e praticamente a gente vai ver institucionais entrando em peso nessa criptomoeda, tá? Na minha concepção e no meu entendimento, eu acredito que até o final do ano a gente pode até ver o Ethereum ou bater o mesmo market cap do Bitcoin ou até superar, possivelmente no médio e longo prazo aí. Eu acredito que a gente possa ver isso acontecer antes do inverno cripto iniciar, tá? Então essa alta que vocês estão enxergando, muita gente está achando que já está bem esticada, mas na verdade é apenas o início de um grande movimento de projetado de alta desse criptoativo, certo? Muito bem. Fofas, então agora o negócio é o seguinte, vamos puxar aqui o gráfico da Ethereum aqui, depois eu vou falar aí as principais criptos que eu estou especulando em alta até o final desse ano, e praticamente aí nós temos uma tendência clara de alta, né, gráfico semanal, aqui aliás é o gráfico diário, com a média de 8 semanal como nosso principal suporte, né, lembrando que uma conversão média uma representação média de tendência, né, de reversão de tendência, a gente utiliza a média de 8 como principal referência para ver se a gente está em tendência de alta, em tendência de baixa, se qual ciclo que nós estamos, e praticamente nós continuamos em forte tendência de alta. Acabamos de sair daquela linha LTB que foi retestada, né, estourando a tampa, que eu já fiz essa análise gráfica, inclusive esse desenho aqui da nossa última análise gráfica que a gente fez para Ethereum, e praticamente nós temos então todos os períodos em que a gente tocou na linha de 8, de 8 semanal, foi o melhor momento de comprar Ethereum, tá? O momento que vai reverter será um momento igual para o Ethereum como foi para o Bitcoin, o momento que ele perder a média de 8, ele ficar com o preço sendo cotado por 8 semanas consecutivas abaixo da média de preço em relação às últimas 8 semanas anteriores, nós temos reversão majoritária de tendência. Por enquanto, a minha expectativa é que a gente atinja até o final desse ano praticamente
$1 trilhão de market cap para o Ethereum, principalmente alavancado por causa desse fundamento principal do Ethereum, que de fato vai tornar ele mais deflacionário, potencialmente mais deflacionário que o próprio Bitcoin, tá? Então a gente tem uma expectativa de alta de até $10 mil por unidade. Eu acredito que esse vai ser o próximo alvo aí do Ethereum. O Ethereum hoje ele tem a emissão infinita de novos Ethereums, só que isso vai mudar. A emissão de novos Ethereums é com base na facilidade dos mineradores de produzir novos blocos. A Ethereum tem a blockchain um pouco mais rápida que o Bitcoin, praticamente acho que o dobro ou o triplo da velocidade de emissão de novos blocos que o Bitcoin. Ela é mais rápida, se não me engano, são 15 blocos. São 15, se eu não me engano, tá? E aí a gente vê que ela pode vir a subir a 10 mil, e os motivos principais são completamente bem fundamentados, tá? Então eu até puxei aqui um artigo do porquê que o Ethereum está subvalorizado, tá, pessoal? Depois, quem quiser dar uma pesquisada aí, pode acompanhar. Eu vou deixar o link aí, é softmax.substack. Você pode dar uma lida aí, praticamente, de por que a gente pode ver essa atualização da Ethereum 2.0 empurrar os preços para o $25 mil por Ethereum, né? Até aqui está dizendo, o preço do Ethereum está subestimado, né? Ele está muito abaixo desse valor. Inclusive, esse foi um dos pilares que eu utilizei para ficar focado em Ethereum lá no desafio da Bitcoin Trade. Se o desafio da Bitcoin Trade tivesse sido empurrado até agora, provavelmente eu estaria em uma das primeiras posições aí, junto com o Charlovski, porque de fato, logo depois que acabou o desafio da Bitcoin Trade, o Ethereum disparou de preço e não parou mais, né? Muito bem, fofas. Então, atualmente, o sistema de mineração do Ethereum, ele é idêntico ao do Bitcoin, tá? Ele é através de validação de Proof of Work. Ou seja, quanto mais máquinas têm um poder de processamento maior, a primeira que consegue fazer a validação do desafio matemático consegue receber como recompensa a produção de Ethereum. E só que acontece que os Ethereums que são produzidos, muito deles são torrados em taxas, né? E também em aplicações, porque você usa ele como um gas, como se fosse uma gasolina mesmo, como se fosse um combustível. Então, o próprio token emitido por esses mineradores, hoje em dia, é utilizado como um sistema de pagamento e também um sistema em que paga taxas e ele é queimado a todo momento em que é produzido, então desenvolvido aplicações descentralizadas. Então, ela é hoje a rede que mais possui desenvolvedores de aplicações descentralizadas, a que possui a comunidade mais vibrante em relação a isso, tá? A comunidade que recebe mais atenção a isso, que mais possui desenvolvimento de projetos praticamente todos os dias, é o protocolo que trouxe essa utilidade maior às criptomoedas, que expandiu o mercado de criptomoedas, e praticamente ela é aí uma tecnologia superior à do Bitcoin no que ela se propõe a fazer, tá? E ao longo do tempo em que ela começou a se tornar muito grande, porque ela é como se você estivesse investindo lá no início da internet. Ela é uma tecnologia tão foda quanto a internet. Praticamente é como se a gente estivesse vivendo o início da internet novamente e a gente tivesse todo um potencial de crescimento para abraçar. E praticamente ao longo do tempo em que começou a utilização de DeFi, aplicações descentralizadas, desenvolvimento de projetos, a rede ela começou a ficar muito robusta e ao mesmo tempo bastante congestionada, no sentido de que quem paga mais para fazer a validação das transações geralmente tem a validação da transação acelerada pelos mineradores. Então, hoje, o poder e a força e o motor que dá interesse para esse protocolo são os mineradores convencionais,
né, que são poucos mineradores hoje em dia que têm a capacidade de poder produzir uma grande quantidade de Ethereum, o suficiente para ser algo extremamente lucrativo ao longo do tempo. Mas isso vai mudar agora com o sistema de Proof of Stake que eles criaram. Agora, ao invés de você precisar de comprar um galpão cheio de máquinas para você fazer a validação das transações, ou você comprar placas de vídeo para você fazer a validação das transações, você simplesmente vai dar poder para quem possuir Ethereum, ou seja, fortalecer a própria comunidade. Quem é apoiador do projeto, quem tiver 32 Ethereums ou participar de uma piscina de validação, onde você pode se juntar com outras pessoas até chegar aos 32 Ethereums, vai se tornar um minerador e validador da rede. Então, democratizando, facilitando, entregando para as pessoas que acreditam no próprio projeto e tornando essas pessoas possíveis mineradores, possíveis validadores. Então, trazendo a riqueza e distribuindo a riqueza para todos os que participam e que interagem nessa comunidade. E aí acontece o fenômeno das pontes, porque outras blockchains vão ter interesse em absorver parte desse mercado e vão criar pontes, que a gente chama de bridges. Essas pontes e esses outros projetos vão se ligar à rede Ethereum para que aconteça o outro fenômeno que vai ser a internet das blockchains. Né? Então, eu acredito que quem vai encabeçar isso vai ser o Ethereum 2.0, que é essa atualização necessária do Ethereum, porque ela criou um mercado tão grande e começou a escalar tanto que esse tipo de sistema de mineração de Proof of Work, que é um sistema antigo, que foi criado lá em 2009, através da primeira transação realizada de um Bitcoin de uma pessoa para outra, a gente vai ver agora a substituição por uma tecnologia muito mais, vamos dizer assim, interessante para resolver o problema da escalabilidade que nós tanto enxergamos no início desse ano no Ethereum, né? Tanto que o Ethereum 1.0 ele é praticamente uma versão beta, um protótipo do Ethereum 2.0, que aí sim a segunda geração da rede blockchain Ethereum pode fazer com que nós tenhamos aquilo que será a blockchain mais desejada, mais eficiente, mais utilizada por desenvolvedores e vai acontecer da comunicação entre outras blockchains ao longo do tempo. Então, isso tudo a gente vai acontecer, isso ao longo dos anos a gente vai enxergar. Daqui a 5 anos vocês vão ver que vai ser muito mais fácil você fazer swaps e fazer troca simples entre criptoativos de diferentes blockchains através dessa interoperabilidade que é o foco de praticamente todos os protocolos que utilizam Proof of Stake, tá? Então, além das vantagens lá da descentralização, do jogo justo, né, que eles chamam, que ele começa a incentivar não poucas pessoas ou poucos mineradores ou poucos validadores e começa a pagar o incentivo para qualquer afegão médio que for disponibilizar seus etéreos para validar a rede, vai fazer com que esse dinheiro, né, que circula entre a comunidade, ele começa a expandir essa comunidade, ela começa a praticamente se tornar um monstro inacreditavelmente grande, tá? Muito bem, o Ethereum 2.0, então, ele pode transformar o Ethereum, então, em um ativo de reserva, né? Agora, na metade desse ano, eles vão introduzir, acho que é em julho, falta 2 meses, então, eles vão introduzir as mudanças técnicas chamadas EP 1559, tá? Que vai mudar ali praticamente a forma como hoje funciona a queima desses tokens, né? Como funciona a queima e a utilização desses gas, né? Então, praticamente, o token ele vai se tornar inflacionário e o fornecimento da moeda ele não vai mais acontecer de maneira programática, né? Programática. Então, ao invés de ser extraído pelos mineradores convencionais, vai ser utilizado, vai ser pago esses incentivos para qualquer pessoa que travar esses Ethereum. Qual é a diferença do Ethereum, por exemplo, para a Cardano? Tá? Na minha opinião, a Cardano ela tem uma blockchain mais robusta de Proof of Stake, um pouco mais antiga, no sentido de que eles começaram antes, né? Então provavelmente algumas coisas podem rodar melhor na blockchain da Cardano ao longo do tempo, mas eu acredito que o Ethereum ele tem um apelo, um nome mais forte
E nesse sentido, eu acredito que se os institucionais começassem a trazer aquelas ferramentas financeiras que hoje são centralizadas e começassem a abraçar a descentralização e o poder de utilização dessas aplicações pela blockchain do Ethereum, eu acredito que elas vão focar no Ethereum, tá? Eu acredito que elas vão migrar pro Ethereum primeiro, então por isso que eu estou bem bullish em relação ao Ethereum até o final desse ano.